Pode ser também, né? Foi a resposta de Pedro, né? Aliás, dos discípulos, quando foram evangelizar e eles voltaram, e Jesus perguntou: o que o povo diz que eu sou, né? Aí um disse. Foi depois da ressurreição. Depois de lá. Aí os discípulos perguntaram se pode erguer um templo. Quer que eu faça um altar aqui? 3 altares, né? Um altar para ti, um para Moisés, para Elias. Mas enfim, tem profecias que elas se cumpriram, foi para aquela época, mas elas se cumpriram na época de Jesus e continuam se cumprindo. Entendeu? Porque não vem à memória agora, sim, mas existe isso. Questão do cumprimento de profecias. Uma que alguns aplicam é a glória da segunda casa. Outros que as pessoas gostam de aplicar é a profecia de Joel, derramamento do Espírito Santo. Né? Por exemplo, nas festas, em congresso, ou sei lá, em cultos fervorosos de avivamento, a gente usa o quê? O Pentecoste ou Joel. Né? Que é para dizer assim, que está escrito na Bíblia, foi profecia e está se cumprindo. Então, assim, esse se cumprindo é como se fosse repetitivo. O cumprimento dele se cumpre em cada época, cada período, cada ciclo da humanidade vai se cumprindo. Por exemplo, a gente pode dizer que cessou o cumprimento da profecia de Joel. Aconteceu, Joel profetizou, aconteceu lá no Pentecostes e pronto. Entendeu? Não fica assim essa questão? Aí há quem diga que cessou, se cumpriu lá. E a outro vai dizer, não, cessou não, continua se cumprindo. É tanto que a gente usa Joel também, né? Senão a gente teria abolido o Antigo Testamento. Só que vem outra questão. Qual é a outra questão? É que a de Joel pode ter se cumprido lá no Pentecoste, mas a que Jesus falou que rogaria o Pai e ele enviaria o Consolador, essa se cumpre nas nossas vidas. Entendeu? Veja como é parcial. A de Joel cumpriu lá, cerrou, acabou. Não se fala mais nisso. E o que eu revivo hoje é a que Jesus falou em Atos dos Apóstolos. Só que aí vem outro perigo. Qual o perigo? Da gente separar e dizer assim, o Antigo Testamento já foi abolido. O que eu vivo é o Novo Testamento. Entendeu? Já entra para esse viés. Veja que é uma coisa bem... Mas enfim, vamos para cá que a gente já está indo além. O terceiro selo, que é o da fome, perceba que é fome mesmo, acontece fome. E aí, em qual cenário? Como seria? Uma das hipóteses é essa. O estabelecimento da marca da besta, só compra, só vende, só viaja, só negocia, só vai para cá, só vai para lá, quem tiver a marca da besta. Né? Exato. Aí, isso vai gerar o quê? Fome. Fome em quem? Naquele que não aceitar ter a marca da besta. Né? Não aceitar. Não aceito. Então você não vai poder comprar nada. Não tem problema, mas eu não aceito. Então, você não vai poder viajar para canto nenhum. Não tem problema, eu não aceito. Entendeu? Esse vai passar por necessidade. Aí viver por alguém que queira ajudar ele. Entendeu? E aí, se a gente considerar o percentual proposto aqui pelo irmão Zanildo, de 60% da humanidade ser arrebatada, então é 60% da humanidade antes de ser arrebatada, passando por isso aqui. Entendeu? Passando por essa necessidade. Não é não? Aí tá no meso, né? No meso. No meio da tribulação. Verdade. Então, no caso, seria o quê? São as hipóteses, né? Que a gente está querendo considerar qual o período dessa fome. Né? Qual o período dessa fome? Quando é essa fome? Aí, como eu estou falando, se ela é temporária, já aconteceu, volta a acontecer, volta e meia acontece, continua acontecendo e vai até chegar lá. Se a gente considerar que ela não aconteceu, então ela é só para esse dia. E... Nunca houve.
Apocalipse, né? Que ele diz, é Apocalipse mesmo que ele fala. Mateus 24. É. É. Não, eu pensei aqui Apocalipse, é isso aqui, ó, 3:10, que ele fala para a igreja de Filadélfia, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, ó, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eu estava assimilando isso aqui. Tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aí, nesse cenário aqui do terceiro selo, que é da fome, em qual período aconteceria? Seria esse temporária e repetida? Ou seria na sua plenitude somente lá, no período da grande tribulação? E aí, Clarinha? Aham. Aham. Eu acho que esse No quarto selo. É? aí, no meu esse Já fica o quê? eu coloquei mais você. Aham. É. A quarta parte. É. Exato. Vamos ler de novo? Ele aqui, ó. No quarto selo, né? Quarto selo. Hades seguia-se acompanhado da morte. Uma lembrança que nem a morte física daria repouso aos pecadores. Ou seja, nem morrer. Mateus 24, né? Vai. 21. Até agora. Pronto. Então, nesse contexto, seria o derramamento todinho lá, né? Nunca mais vai ter. Nunca houve e nem vai ter. Então é única. Então ela deixa de ser temporária e repetitiva. Para aquele dia. Por Mateus 24, 21 e diante. Perfeito. Aí, no quarto selo, ele já vai dizer que essa morte não daria, nem a morte física daria repouso aos pecadores. O mundo inteiro, o mundo ínfero e o juízo os aguardam. Para as 4 pragas, espada, e fome, e peste, lá da Septuaginta, traduzida para morte, e feras da terra, vê Ezequiel 14, 12 ao 21. Em suma, o quarto selo de Apocalipse 6, versículo 7 e 8, representa a morte que segue no rastro do fracasso humano de estabelecer a paz. É o antônimo de João 14, 27. Então, a gente consegue perceber que esses acontecimentos, eles estão reservados, como foi dito para João, e sela, porque isso são para coisas futuras, né? Lá na frente. Isso, vamos para o quarto agora, né? Não, é o quinto. O quarto é o amarelo. Uhum. Isso. Pois é menos, né? A irmã tá um pouquinho, né? 300 só.
quarta parte aí, né? Quando está falando Da fome da guerra. das pestes, Isso. das febres, né? É. Tá. Nós... Nós estamos lá, não. Verdade. Ó, aí o quinto selo, ó, o quarto cavalo amarelo. O quinto selo, as almas. Isso. Agora, o versículo 9, né? As almas dos mártires dizias estarem debaixo do altar. Porque, isso aqui foi os que morreram na grande tribulação, né? Isso aqui é os que morreram lá. Aí, ó, porque... Na grande tribulação. Eles mesmo falam lá, né? Eles falam. Eles são os que vieram de grande tribulação. É aqui que os pós se estabelecem. É aqui. Aí, porque elas tinham sido sacrificadas. Filipenses 2,17, 2 Timóteo 4,6. Esta posição era de honra, não humilhação. Alguém escreveu: quem estivesse enterrado na terra de Israel era o mesmo que estivesse enterrado debaixo do altar. E quem estivesse enterrado debaixo do altar era o mesmo que houvesse sido enterrado debaixo do trono da glória. Isso aqui era um ditado, né, que se falava lá em Israel. Os mártires foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O testemunho era o que eles haviam recebido, não dado. As vestes brancas dadas aos mártires significam uma garantia da gloriosa imortalidade a ser concedida na primeira ressurreição, de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, com talvez uma sugestão de que já era deles a vitória, né? Já era garantida a vitória para eles. Observa-se que este incidente forma parte integrante dos últimos juízos na terra, pois está satisfeita a oração por vingança. E por conseguinte, apressado o fim, vê Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 5, né? Eu não vou continuar a leitura desse aqui, já está terminando, né? Dá para fazer. Em suma, o quinto selo de Apocalipse 6, 9 a 11 revela a morte dos santos de Deus por causa da sua fé, bem como o seu apelo por vingança. Aqui, como a gente está falando do cenário da grande tribulação, esses, como ele mesmo revela lá em Apocalipse 6, vai dizer que são os que vieram de grande tribulação. E eles estão esperando a vingança. Estão esperando. Até quando, Senhor? Nós iremos aguardar, né? Até quando? Em relação a todos que morreram com fé em Cristo. Mas com fé em Cristo, mas no período, não, no geral, antes e depois? Não. Ele mesmo relata, ele diz aqui, né, ó. Onde é que Aqui, ó. isso aí é tanto que aqui no Walter fala, é pela morte dos santos de Deus por causa da sua fé. É os santos em geral, não só no período da grande tribulação. É. Talvez eu esteja pensando em outro texto. Porque nesse cenário, no cenário aqui do quinto... Cadê? Do quinto selo. Isso, do quinto selo. Nesse cenário, ele vai nos mostrar as almas daqueles que estavam abaixo do altar. Eu tinha visto uma tradução que falava sobre isso, sobre essa questão eles vieram
de grande tribulação. Nessa tradução aqui não menciona. É no 7? Eu olhei aqui, ó, a multidão no qual ninguém podia contar. Aí o versículo 14, respondi, o Senhor sabe, muito bem, estes são os que vêm da grande tribulação. Suas vestes e as alvejaram o Senhor. Foi aqui que eu tinha visto. Eu lembrava que eu tinha visto um canto e só lembrar. Mistura. Então, essa lá é que é da grande tribulação. Essa lá. Essa daqui não. Essa aqui realmente trata-se de todos. De todos, no geral. É esse lá que é da grande tribulação, do 7. Esse aqui é de todos. É tanto que aqui ele apenas diz assim: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É como se fosse assim, um clamor do nosso sangue, ou seja, dos que morreram, estão clamando, e dos que habitam na terra, ou seja, ainda tem gente lá. Entendeu? Ele foi pedido de repousar ainda por pouco tempo, até que também se contaminasse dos seus conservos, e seus irmãos que fossem mortos com estes. Isso. Ou seja, esses foram os que já morreram primeiro, já estão aguardando, e ainda vem mais ainda. Ainda tem gente na terra. Esse daqui do capítulo 6 é o de fato de toda a humanidade, todos que morreram, crendo em Cristo, aguardando. E o 7 é que é o da grande tribulação. Perfeito, bem observado, viu? É sinal que está acompanhando o raciocínio. O sol está batendo aí agora. Mudou, não foi a posição? Antes ele batia lá, quando a gente estava ali. Aí batia lá, agora ele está vindo para cá. Qualquer coisa na próxima a gente já fica para ali, ó. Casqueira, Tá bem de frente. Vamos seguir. O 6º selo. Versículo 12 ao 17, Deixa eu ver aqui. Do 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Isso aqui é legal, que as pessoas, sempre que o sol está vermelho, aí eles falam que é como se fosse o dia de sangue, Tá igual sangue, não sei o que, o pessoal gosta de especular, na internet. A descrição dos efeitos do 6º selo origina-se de numerosas escrituras, inclusive os evangelhos. O pensamento subjacente dessas perturbações cósmicas é a impossibilidade que continuasse a vida sob tais circunstâncias. O fim está próximo, é vindo o grande dia da sua ira, lá no versículo 17. Para o terremoto, como um sinal do fim, conferir lá em Ezequiel 39:19, e para o sol e a lua, que ele vai mencionar aqui, ele fala do terremoto, está mencionado lá em Ezequiel 39:19, e a lua e o sol, Joel, capítulo 2, versículo 31, e para a queda das estrelas, que vai mencionar aqui também, e o retirar-se do céu, Isaías 34, verso 4. Para o esconder-se nas rochas, Isaías 2:10, e para a petição aos montes, Oséias 10:8. Essa petição dos montes que ele vai mencionar aqui, ele diz assim: isso, caia sobre nós, os montes. Aqui do outro lado. Versículo 16: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que será sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Tinha consciência disso, que era a ira do Cordeiro, que era a ação de vingança do Senhor.
e eles clamariam para os montes cair sobre nós. E foi pregado durante muitos anos que eles estavam pedindo para morrer, estavam pedindo a morte. E aí foi pregado muito, durante longo período mesmo, passado aí, que eles clamariam pedindo a morte, mas a morte iria fugir deles. Eles não iriam morrer. Isso foi pregado assim muito. Não sei se os irmãos aqui vão lembrar. Hã? Ah, sim. Pressuposto, né? Hoje já ouviu muito, né? A pessoa naquele tempo não vai ter morte. Naquele tempo as pessoas vão clamar pedindo para morrer e não vai ter morte. Já ouviu isso aí, né? Não é assim? Eu escutava muito, E aí eles estão por base disso aqui, ó, que eles vão pedir para morrer, pedir um monte, cai sobre nós, querendo fugir da ira do Senhor, mas não tem como fugir da ira do Senhor. Entendeu? Não tem como fugir. Quem escapará das minhas mãos, como ele diz, né? Agindo eu, quem impedirá lá, Isaías? Então, assim, não faz sentido, entendeu? Agora, qual é o sentido de tudo isso aqui? É que vai ser um período tão assustador que as pessoas vão desejar morrer para ver se acaba o sofrimento. E, como disse aqui no versículo anteriores, que a morte não vai ser suficiente assim nesse período aqui. Aqui no nosso material, né, que ele diz que a morte não vai ser suficiente para sanar o sofrimento. Pode até morrer, mas não acaba. Então, nesse contexto, a gente nota que o sofrimento é algo assim absurdo que vai acontecer naquele período. A gente conseguiu aqui identificar que essa abertura desses selos será uma abertura sequencial em um período. No período da 70ª semana, no período em que vai acontecer lá do período da grande tribulação. Não